Olá! Na magistratura, ele é adepto de um tom conciliador. Na literatura, aposta na poesia. O Iluminuras de hoje está no Tribunal Superior do Trabalho, porque o juiz em questão é o ministro do TST, Alberto Bresciani. Autor de 3 livros, na obra mais recente, lançou uma coletânea com poemas que provocam reflexões entre a vida e a morte. O ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira nasceu no Rio de Janeiro em 4 de julho de 1961. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, foi auxiliar administrativo, advogado, juiz do trabalho do TRT da 10ª Região e desde fevereiro de 2006 é ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Além da magistratura, o ministro Bresciani se dedica à poesia. Integrante da Academia Brasiliense de Letras, em 2011 lançou o primeiro livro, Incompleto Movimento. A obra, Sem Passagem para Barcelona, veio em 2015. O trabalho mais recente é o livro Fundamentos de Ventilação e Apneia. Bresciani tem poemas publicados em sites, revistas e jornais impressos. Ministro Alberto Bresciani, muito obrigada pela participação em primeiro lugar. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma honra, Rafael, participar do programa. Bom, hoje eu vou conversar com o poeta Bresciani. Que bom. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, em primeiro lugar, quem veio primeiro, o poeta ou o juiz? Indiscutivelmente, primeiro veio o poeta. Eu sempre tive uma forma poética de enxergar a vida. Aprendi isso com meu avô desde muito cedo, a perceber e valorizar situações, pequenos detalhes e enxergá-los de uma maneira diversa do comum. Talvez seja um traço de personalidade, claro. E eu já escrevia e já lia quando eu me tornei juiz. Eu passei num concurso para a magistratura em 1988, para a magistratura do trabalho, com 27 anos. E foi um momento muito importante para mim, um momento também muito gratificante. E eu lhe digo até que por muitos anos eu estive dedicado exclusivamente à magistratura, eu diria por uns 12, 13 anos, e uma dedicação quase que integral. Óbvio que li alguma coisa, fora de matéria jurídica, mas sem dúvida a literatura sempre teve um lugar importante na minha vida. Hoje, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, como é que o senhor consegue conciliar? Porque ao longo desses anos, em algum momento a poesia ficou de lado, o senhor se dedicou mais à magistratura, sim, mas na última década escreveu 3 livros. Olha, eu acho que o Tribunal Superior do Trabalho foi fundamental para que eu retornasse à poesia, não só por circunstâncias e coincidências que aconteceram no momento em que eu vim para cá, mas também por esse excesso de trabalho que existe em todos os tribunais superiores. Indiscutivelmente, na minha carreira, o trabalho eu sempre imaginei que eu fosse ter menos trabalho, que eu fosse ter mais tempo para outras atividades, e o que aconteceu foi exatamente o contrário. Especialmente aqui no TST, nós temos uma carga de trabalho crescente, e isso exige uma dedicação muito grande. Da minha parte em especial, porque eu tenho muita dificuldade com o volume de processos, e eu procuro manter o meu estoque sempre em um nível razoável. E nós recebemos aqui uma média de 300 processos, 400 por semana, além de todas as sessões de que participamos. Com a poesia fica mais leve diante de centenas, milhares de processos? Eu acho que sim. São áreas bem separadas. Eu costumo dizer que eu mantenho o poeta e o juiz em salas separadas. Bom, ministro, já são 3 livros lançados. Eu quero começar pelo mais recente, Fundamentos de Ventilação e Apneia. A começar pelo título não foi por acaso, né? Não, de forma alguma. Aí já de fato foi uma provocação. Eu pensei nesses volumes de medicina que trazem esse tipo de título, esse tipo de denominação. E isso causou muita surpresa, porque muitas pessoas, de fato, me perguntaram se era um livro de pneumologia, alguma coisa desse tipo. Não tem absolutamente nada a ver. Não. Eu percebi que eu tinha alguns poemas já escritos que abordavam a temática
do paralelo entre a vida animal e a vida humana. A poesia sempre retrata um momento que o poeta vive, um momento pelo qual o mundo passa. Nós vivemos um momento no Brasil, no mundo, de muita violência. E a violência é alguma coisa presente na natureza. Nós sempre temos uma impressão de uma vida natural edênica, em que todos os animais convivem em paz e com muita harmonia. Isso não é verdade, né? A natureza também tem a sua violência equilibrada, obviamente, uma boa violência, vamos dizer assim. Mas é uma metáfora também para o que acontece conosco. Os animais, eles lutam pela sua vida no dia a dia, como nós fazemos também. Para os animais e para nós, a felicidade é cada dia que nos aceita. Nós precisamos viver um dia a cada vez, um dia por dia, e esperar que aquele dia nos aceite bem. Pensando então nesse paralelo, nesse embate entre vida e morte, é que surge o título Fundamentos de Ventilação e Apneia. Na verdade, é um livro sobre respirar. Respirar, para quase todos os animais, é viver, né? E é a primeira troca que nós fazemos com o mundo. Quando nascemos, passamos a respirar. E se deixamos de respirar, morremos. E em alguns momentos nós precisamos também prender a respiração para sobreviver, para resistir aos desafios da vida. Essa violência que nós testemunhamos hoje em dia, em vários momentos da vida, em vários momentos da sociedade. Um poema é um ambiente para a crise. Um poema, ele acolhe a crise que se vive, sempre tem sido assim na poesia, porque o verso é o ambiente da contradição, é o ambiente da denúncia, é o ambiente em que se retrata aquilo que é de mais extremo na vida das pessoas, ou deveria ser. Bom, a concisão da linguagem é uma característica marcante no livro do senhor, no livro de estreia, O Incompleto Movimento. Já nesse agora, no Fundamentos de Ventilação e Apneia, o senhor experimenta poemas maiores. Sim. Qual que é a diferença do autor de 2011, no primeiro, e agora esse de 2019? Eu continuo tendendo a ser um poeta minimalista. Eu sou uma pessoa de poucas palavras e talvez isso se espelhe também no que eu escrevo. De qualquer sorte, existe uma tendência contemporânea, e é difícil resistir a isso, de poemas mais longos, talvez poemas que se aproximem mais da prosa. No Incompleto Movimento, a concisão da linguagem era até um reflexo do próprio título. Quer dizer, os poemas, eles talvez não se completassem, eles precisam de uma leitura, de uma dedicação, de uma atenção maior do leitor para que aquele movimento poético chegue ao seu final. E acho que essa é a diferença básica entre os dois livros. Entre eles existe Sem Passagem para Barcelona, em que a linguagem já não é tão concisa, já existem alguns poemas que se aproximam também da prosa. Nesse meio tempo eu preparei, eu não cheguei a publicar ainda, mas eu tenho pelo menos mais 2 outros livros prontos, né, em que eu trabalho ora essa concisão inicial, ora uma linguagem mais estendida. Bom, aqui no Sem Passagem para Barcelona, o senhor se utiliza de um elemento muito comum na literatura, na poesia, a ironia. Sim. Como o senhor apresenta a ironia nos poemas? Olha, a ironia como instrumento, como técnica literária, vem do romantismo. No Brasil, o Carlos Drummond de Andrade trabalhou a ironia com muita perspicácia, com muita inteligência. Eu quero dizer, muitas vezes você lê um poema de Drummond e quando você faz uma leitura presa a alguma obviedade, você exatamente não chega ao que ele quis dizer, que foi exatamente o avesso do que está posto no poema.
Ironia não é sarcasmo, não é piada, não é a graça. A ironia é exatamente, literariamente dizendo, tentar descrever as coisas ou expressar ideias de uma maneira não tão exata ou não tão óbvia. E também brincando um pouquinho, não é, com algumas situações que a vida apresenta. Voltando ao livro mais recente, como é que foi o processo criativo? O momento de escrever é um momento com uma gênese muito curiosa, porque para mim, por exemplo, é muito difícil me forçar a escrever um poema. Vou dizer, hoje eu vou escrever um poema. Às vezes eu escrevo muitos poemas, há épocas em que eu não escrevo nenhum poema. Com relação a fundamentos de ventilação e apneia, como já havia uma temática, e escrever um livro temático em poesia é alguma coisa que traz uma certa dificuldade, porque é uma limitação para o poeta, é diferente do prosador, do romancista, porque para o romancista, para o prosador, ele dispõe de todo o universo, das muitas páginas do livro, para transmitir o que ele pretende. Cada poema, diferentemente de um romance, é uma obra completa. A obra começa e termina ali. Quer dizer, um livro de poesia, ele não é a obra. Cada poema é uma obra. Como havia já essa figuração da dificuldade de respirar, ou da facilidade de respirar, há poemas que são felizes também, essa construção foi se fazendo a partir de imagens que iam me surgindo no dia a dia, situações que me aconteciam ou aconteciam a outras pessoas. Os meus poemas nem sempre são confessionais. Às vezes as pessoas lerão e dirão, isso aconteceu com ele, ou as pessoas tentarão me decifrar como tentam decifrar os escritores por meio do que escrevem. E alguns autores insistiam em dizer que isso é impossível. Amos Oz dizia que o leitor é um grande bisbilhoteiro que procura encontrar o escritor naquilo que escreve. Nabokov faz uma advertência no final de Lolita de que ele não é aquele pedófilo. Então, assim acontece com a minha poesia também. É óbvio que tudo que eu escrevo parte da minha visão de vida, porque eu não posso escrever um poema como se eu fosse você, né? Ainda que eu queira expressar o que eu compreendo de você, Rafaela, seria uma compreensão a partir do meu ponto de vista. Então, há muitos poemas em que, de fato, em alguns sim, serei eu. Serão confessionais, é o Alberto mesmo quem está escrevendo. Quais? Tem um poema que eu gosto muito, que se chama Passado a Limpo, e que eu escrevi quando a minha mãe faleceu. O senhor, por gentileza, lê um trechinho para a gente? Pois não, claro. O poema se chama Passado a Limpo. O branco da parede é meu reflexo, e deve ser um tipo de penitência ver-me assim surpreso, pálido, sem manchas, hematomas, pânico. Sim, estou bem, ainda estou aqui, esperando a mensagem, o som do telefone, o resultado dos exames, os seus. Espero, não choverá hoje, nada aconteceu comigo. Veja, sou só eu, esta parede em branco, sem nenhuma notícia. Notícia alguma sua? Não, nós nunca pensamos ou acreditamos que ela viria, e estávamos todos aqui, no supermercado, na limpeza da casa, ouvindo o pássaro bem alimentado, vivo sobre a amendoeira. Escute, não tenha medo. Não guardo sustos, filhotes de hamster ou gatos. Não, nós os distraímos e ela veio, cedo. O último livro pelo meio, os lençóis limpos, passados, aqui nas prateleiras. Então você a seguiu, não deixou carta, não disse nada que desperte o opaco dessa parede em branco. Lindo. Obrigado. Ministra, eu vou pedir uma breve pausa para você agora, porque nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco o programa volta com uma entrevista com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, poeta Alberto Bresciani. Até já.
Estamos de volta com o programa Iluminuras, que hoje recebe o poeta ministro, o ministro poeta do Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Bresciani. Ministro, vamos agora falar um pouquinho sobre as suas primeiras leituras. Seu avô foi fundamental. O meu avô não era exatamente um homem letrado, mas era um homem que gostava de leitura. E não recebeu assim, uma educação formal como nós compreendemos hoje. Parte da minha família era de Minas, meu avô vivia em Ouro Preto, obviamente tinha acesso a livros, mas não era uma família de literatura, digamos assim. Mas um fato muito curioso é que eu tenho livros que eu ganhei do meu avô antes de eu nascer. E esses livros, livros de histórias, etc., eles estão dedicados ao meu neto. E eu dizia a ele, mas se fosse uma menina, você botava uma perninha no ar. Eu falei, no neto conseguiria, mas no meu ia ficar rasurado, né? Felizmente ele teve 2 netos homens e não precisou rasurar os livros. Mas ele gostava muito de autores portugueses, Eça de Queiroz, Alexandre Herculano, e também dos românticos, dos realistas brasileiros. E esses livros eram livros que, na época, eles já estavam quase se desmanchando e hoje ainda mais. Porque são livros da década de 30, da década de 20, com aquela ortografia muito antiga. Eu ganhei esses livros com 13, 14 anos. Eu não sei como eu consegui aprender a escrever, porque eram daqueles livros em que farmácia aparecia com PH. Né? Mas, sim, esse meu avô, era Mário o nome dele, foi muito importante nessa minha iniciação na leitura. E é lógico que o gosto pela leitura é sempre pessoal. Um impulso, uma provocação são importantes, mas é preciso que a pessoa tenha uma inclinação, e eu acho que eu tinha. Que autores tiveram maior influência na sua construção como escritor? É tão difícil dizer isso, porque eu acho que é uma questão de acumulação de autores que vão sendo lidos e que vão deixando alguma coisa em nós. Eu costumo dizer que há livros que nunca acabam, autores que não esquecemos, versos que nunca deixam de incomodar. Então, muitos. Quer dizer, é impossível não mencionar os modernistas, né, Drummond, João Cabral de Melo Neto, especialmente com os primeiros livros, dos quais eu gosto muito, A Pedra do Sono, Cecília Meirelles com aqueles títulos espetaculares, Vaga Música, Clarice Lispector com aquele estilo esplêndido, né? E vieram aqueles autores mais tradicionais, Fernando Pessoa, Flor Bela Espanca, Mário de Sá Carneiro, e depois outros mais contemporâneos, Gastão Cruz, um autor espetacular da chamada geração de 61 na poesia portuguesa, que tem uma dicção muito diferente da poesia brasileira. Há autores também modernos que me interessam muito. Às vezes o último livro que eu li talvez seja o livro que mais me influencie no momento. Qual? Olha, no momento eu estou lendo um livro muito interessante de um autor italiano, já falecido, uma coletânea, é um autor de prosa, Primo Levi, que escreveu Esse Homem, A Trégua, livros muito interessantes. Ele é um autor que esteve preso num campo de concentração, e isso era um judeu italiano, e isso trouxe a ele uma experiência de vida muito forte. Eu estou lendo Mil Sóis, que é uma coletânea de poemas recém-lançada. Ele não é um autor visto como poeta, ele é um prosador, mas os poemas são espetaculares. Ministro, e a poesia na magistratura? Como é que o senhor vê essa aproximação dos juízes, da poesia? Em termos de magistratura e poesia, eu diria que existe um abismo muito visível, na medida em que a decisão judicial ela exige clareza, ela exige precisão, ela exige técnica, que são elementos que necessariamente não são caros à poesia, que trabalha exatamente a contradição, a metáfora, a distensão da linguagem, que muitas vezes não é recomendável em decisões judiciais. Eu diria que é possível, sim, enxergar o direito com alguma poesia, com um sentimento poético. A Constituição Federal do Brasil, ela começa por defender a dignidade da pessoa humana como um dos elementos fundadores da democracia e da República Brasileira.
Quer dizer, você não tem como não se emocionar quando você pensa em proteger a dignidade da pessoa humana, sobretudo quando você pensa nas situações em que esse valor é de algum modo violado. Eu não digo que o juiz deva julgar sempre com compaixão, mas muitas vezes é preciso que o juiz tenha compaixão ao julgar. E enxergar o direito com poesia é necessário. Existem dois autores europeus, Bofill e Haberl, que cuidam da interpretação constitucional a partir de uma visão poética, o que é uma teoria muito interessante. E aqui eu vou fazer referência a dois ministros do Supremo Tribunal Federal, dos quais eu gosto muito, que são os ministros Carlos Aires e a ministra Rosa Weber, que, ao meu ver, seriam dois elementos de como sentir a poesia no direito, sem exatamente levar versos ou transformar a decisão judicial num poema. Bom, eu acho que o senhor fez uma revelação aqui, porque a ministra Rosa Weber, eu nunca tinha ouvido falar que ela também é uma ministra poeta. Mas ela tem alguma obra lançada, ministro? A ministra Rosa tem alguns poemas publicados em revistas da magistratura. Mas sim, é uma poeta de grande sensibilidade, grande conhecedora de poesia e, sem sombra de dúvida, uma das responsáveis pela minha publicação. Eu não tinha intenção de publicar livros. Eu sempre escrevi poesia, mas elas ficavam ali guardadas, engavetadas, como acontece com muitos poetas. Mas a partir eu fui nomeado para o Tribunal Superior do Trabalho junto com a ministra Rosa, viemos juntos. E aqui nos conhecendo e encontrando identificações nos nossos pontos de vista e compreensões de mundo, descobrimos esse gosto pela poesia. E tanto a Rosa fez que eu acabei divulgando alguns poemas, e dessa divulgação outras pessoas acabaram se interessando, achando que talvez valesse a pena que fossem publicados. Então, foi um vetor muito importante. Eu sempre brinco que ela é culpada. Nos meus livros sempre há alguma dedicatória a ela. Bom, ministro, a educação hoje no Brasil, a gente precisa avançar muito nessa seara, principalmente a leitura. O brasileiro lê pouco. Como é que a gente consegue resgatar isso? O Darcy Ribeiro dizia que a falta de educação no Brasil é um projeto. E isso é verdade. Infelizmente, a colônia, o império, a república nunca se preocuparam com a educação. Eu gosto muito de história. Uma embaixatriz francesa, quando veio ao Brasil por volta de 1842, buscar a irmã de Dom Pedro II, que se casaria com o filho do rei da França, ela disse que se impressionou muito pelo tanto que os brasileiros se orgulhavam de sua falta de conhecimento. E olha que ela só conviveu com a aristocracia. Então, de fato, no Brasil nunca houve um estímulo à leitura, à apreensão da cultura. E sem leitura, sem literatura, não existe cidadania plena. As pessoas precisam conhecer os seus direitos e podem conhecê-los através da literatura. E eu me lembro aqui muito rapidamente de livros excepcionais que levariam a pessoas determinadas e a pessoas exatamente colocadas informações que seriam necessárias. A tecnologia, eu acho que, principalmente com os jovens, com as crianças, acabou afastando a criançada, os jovens, da leitura. Esse é um aspecto sem retorno. A tecnologia é alguma coisa que nos atropela a cada dia, numa velocidade imensa. Hoje convivemos com a inteligência artificial, e isso tudo reverbera também, reverbera no direito, reverbera também na literatura. Uma tendência a frases rápidas, a leituras que possam ser feitas de um momento para outro, quando você clica no celular e abre o Facebook ou abre o Instagram.
Isso tudo modifica um pouquinho o padrão até de produção literária e faz diferença. Eu não digo que seja um mal, porque as redes sociais são também caminhos para divulgação do trabalho de muitos autores periféricos que sem isso não teriam acesso a maneiras de divulgar a sua obra. É óbvio que um poema que você publica no Facebook, por exemplo, ele vai ter uma vida curta, porque ele vai ser lido ali naquele momento em que as curtições o animarem. Depois ele desaparece, ao contrário de alguma coisa que se publique num blog ou num site eletrônico, numa revista especializada. Mas ainda assim é uma forma de você testar o alcance daquele trabalho. Eu publico muito no Facebook. Em blogs também, em revistas especializadas em sites, né? Isso tudo, eu acho que tem um ponto positivo. Há pontos negativos, porque há escritores que transformam a sua vida pessoal quase que numa autoficção transmitida em tempo real pelas redes sociais. Nem sempre isso é ruim. Às vezes, autores o fazem com muito talento, com muita propriedade, de uma forma muito instigante. Mas outras vezes, esse tipo de comportamento traz exemplos que não são muito construtivos, não é? Mas a vida é assim, a vida é de pontos positivos e pontos negativos. Ministro Alberto Bresciani, muito obrigada mais uma vez pela participação, por compartilhar conosco todas essas informações, essa bagagem de um poeta aí muito experimentado, um ministro também. Obrigado, Rafael. Obrigada. E obrigada a você também que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Lembrando que para rever é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.